Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Tudo, e você? Bom dia, gente. Boa tarde para quem está assistindo gravado, boa noite para quem também está assistindo gravado. Como é que você está? Tudo bom? Eu estou bem, e você, Silvia? Também, feliz da vida. Estou feliz da vida com esse sol todo que está fazendo, com esse calor, odeio frio. Muito bom hoje esse tempo, mas a gente tem que se adaptar, né, Silvia? Daqui a pouco faz sol, né? Marilene, que está aí atrás com a gente. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Everton. Bom dia a todo mundo, né, Silvia? O Wilson, que está aqui do lado. Olha, hoje, Silvia, nós temos um convidado que ele vai falar para a gente como investir em época de crise. Né? Nessa crise aí tem os investidores, como investir. Então, eu gostaria que você apresentasse ele, Silvia. Então, vamos lá. Nós vamos receber hoje Lincoln Moraes, empreendedor digital. Ele se formou em Ciências da Computação no ano de 2008 para atuar como consultor na área de desenvolvimento de software e criação de projetos de tecnologia para empresas de diversos setores, como financeiro e e-commerce. Investe no mercado de imóveis desde os 21 anos de idade e é literalmente apaixonado pelo mundo dos investimentos. Nossa! No caso, ele vai me ensinar a investir em qualquer época, porque em época de crise eu não entendo nada de nada. Eu também. Vamos lá, cadê o Lincoln? Lincoln, nosso convidado. Olá. Oi, Lincoln. Bom dia. A gente já falou tudo de você aqui. Você quer falar mais alguma coisa, além de toda a sua qualificação? Não, está ótimo. Que você é casado com a Carol. Isso, sou casado com a Carol. Que apesar de você entender dos números, ela que manda em casa. É isso mesmo. Ela que manda em tudo aqui. Então, tá bom. Vamos lá, Lincoln. A gente estava falando aqui que o tema é investimentos em tempos de crise, mas eu acho que muitos dos nossos ouvintes não entendem de investimento nem sem ter crise. Então, eu, por exemplo, quando eu vejo uma calculadora, eu já fujo dela. Eu não entendo nada de número de investimento, de dinheiro, de nada. Só entendo de gastar. Né? Passar o cartão lá. Precisar de alguma coisa, gastar. Só que a questão não é investir em tempo de crise. Né? Então, o que é investimento? Né? A ideia não é a gente trabalhar com investimento somente em época de crise. A ideia é que, como você falou, Silvia, a gente trabalhe a nossa mente, trabalhe as nossas qualidades para investir não somente na crise, né? Ainda mais nessa pandemia, quem aí não tinha uma grana reservada, um dinheiro guardado, hoje está bem preocupado com a situação. Ninguém sabe quando que isso vai terminar, se vai ter uma vacina ou não. Então, a ideia é focar ali as nossas qualidades, as nossas habilidades para investir não somente em época de crise ou quando está acontecendo uma catástrofe, mas sim para quando acontecer essas crises, a gente está preparado, né? E o que é um investimento? Segundo o dicionário, é a aplicação de recursos, tempo, esforço mental, esforço físico, a fim de se obter algo na vida. Por exemplo, se a pessoa ela quer perder peso, ela vai ter que investir tempo, ela vai ter que investir as qualidades dela, ela vai ter que investir a mente dela a fim de conseguir aquele objetivo. Se a pessoa, por exemplo, eu quero investir, eu quero melhorar a minha empresa, ela também vai ter que investir em qualificação profissional para os funcionários, ela vai ter que investir tempo em construir um RH legal, em construir ali um ambiente legal para os funcionários. Então, isso tudo é investimento. Se a pessoa quer ter um casamento melhor, ela vai ter que investir em comunicação, investir em diálogo. Então, tudo que é investimento envolve um esforço.
E no mundo financeiro é igual. Quando você vai investir em uma empresa, você vai ali gastar um pouco de conhecimento e gastar ali o seu dinheiro esperando o retorno financeiro daquela empresa, seja com ações, seja com fundos imobiliários, seja com outros tipos de investimento. A pessoa ela vai ter que gastar tempo, ela vai ter que investir tempo, esforço, ela vai ter que conhecer, ela vai ter que estudar, porque o bem mais precioso hoje não é o dinheiro, né? O bem mais precioso é o tempo. Então, a pessoa ela vai ter que investir o tempo dela para conseguir melhorar a vida dela, como investir o dinheiro dela, melhorar o casamento, melhorar, perder peso e etc. Então, o investimento em si não se refere somente nesse tempo de crise, e sim a pessoa tem que trabalhar a vida dela para que continuamente ela consiga investir, ela mude o mindset dela e foque nos resultados e não somente em gastar, como você falou, né? E precisa ser rico para investir, Lincoln? Não, essa questão de ser rico, isso aí é um mito. Hoje em dia, qualquer pessoa pode investir na bolsa de valores, no mercado financeiro. Hoje em dia, com R$ 30, a pessoa pode comprar ali um fundo, ela pode comprar um título do Tesouro. Tem empresas hoje na bolsa de valores que tem ações que custam R$ 3. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer isso. E atualmente está acontecendo algo no Brasil que já aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, que é a migração das pessoas, elas estão saindo da poupança e indo para a Bolsa de Valores. Para você ter uma ideia, só a partir da pandemia, já entraram 1 milhão de pessoas na Bolsa de Valores. Desde março até agora. Por quê? As pessoas perceberam que, como a taxa de juros caiu, elas vão precisar correr risco. Ou seja, ela vai ter que pegar o dinheiro dela, tirar do Tesouro Direto, e vai ter que entrar na Bolsa de Valores, vai ter que correr um pouco mais de risco para obter ganhos maiores. A Bolsa de Valores do Brasil ela é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, na Bolsa só tem 3 milhões de CPFs cadastrados. Lá nos Estados Unidos, mais de 200 milhões de pessoas investem na Bolsa. Então está acontecendo algo no Brasil que as pessoas ainda estão migrando. Vai demorar uma década aí para a gente tentar ali se comparar ao mercado financeiro americano. É o que a gente está chamando aqui no Brasil de financial deepening. As pessoas estão migrando as suas economias Peraí que travou aqui. Elas estão migrando as suas economias da poupança indo para a Bolsa de Valores, tentando se aprofundar mais no mercado financeiro. Uma outra diferença do mercado financeiro brasileiro do americano é que aqui no Brasil só existem 500 bolsas, quase 500 empresas na Bolsa de Valores. Lá nos Estados Unidos são quase 7 mil. Ou seja, lá, essa questão de investimento financeiro no mercado de renda variável é muito mais difundido entre a sociedade. As pessoas pensam mais em correr risco e, como eu te falei, é muito barato hoje. E o que acontece? As corretoras de valores estão zerando as taxas de corretagem. Ou seja, o que é uma taxa de corretagem? Quando você entra lá na conta da corretora e vai comprar uma ação, geralmente as corretoras cobram um valor referente àquele valor que você está comprando. Só que o que está acontecendo é que as corretoras estão baixando e estão zerando essas taxas. Isso aí ajuda qualquer investidor, eu, você, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue investir também. Tem corretoras de valores que tem lá no seu portfólio mais de 300 CDBs. E qualquer pessoa com R$ 1.000 tem CDB até de R$ 500. A pessoa vai lá e compra e ela está colocando dinheiro para trabalhar para ela. Esse é o ideal, né? Porque... Lincoln, eu acho assim, as pessoas têm muitas dúvidas num lugar seguro para investir. Vamos supor, eu não sei, a Silvia não sabe investir, né, Silvia? E, de repente, onde ir, né? Onde investir para não perder um negócio mais seguro. E hoje existe assessoria para assessorar essas pessoas? Sim, tem. Hoje em dia é muito fácil. As corretoras de valores são são instituições extremamente fiscalizadas pelo governo. Corretora de valores, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era coisa de rico mesmo. Só os ricos poderiam investir, as pessoas que tinham
uma renda maior. Atualmente não, atualmente qualquer pessoa pode investir numa corretora, porque assim, a corretora é a intermediária entre você e a Bolsa de Valores, é o que a gente chama de agente de custódia. Quando você compra uma ação lá na Bolsa de Valores, ela vai estar no nome da corretora e não no seu nome. O seu nome vai estar na ação lá na Companhia de Liquidação e Custódia, que é um outro órgão da Bolsa de Valores. E hoje em dia tem várias corretoras aí de renome no mercado. Vocês já ouviram falar do Nubank? Sim. Sim. Eles fazem propaganda para mim o tempo inteiro. Vocês têm conta no Nubank? Então, o Nubank hoje, o Nubank é um banco digital. E o Nubank comprou uma corretora semana passada. Essa corretora tem 50 anos de mercado. Ou seja, e o Nubank, quem tem a conta digital no Nubank, não paga TED nem DOC. Olha só, até para você transferir o dinheiro para a conta na corretora, você não precisa pagar nenhuma taxa, nenhuma tarifa. Então, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa pode investir. E tem aí, Sueli, várias corretoras de renome no mercado. Tem uma corretora brasileira que abriu capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que é a XP Investimentos. Já ouviram falar? Já. Então, é outra que me manda propaganda no Facebook. Sim. A XP Investimentos abriu capital, ela se tornou uma empresa da Bolsa lá na Bolsa da Nasdaq, nos Estados Unidos. E, assim, ela também diminuiu a taxa de corretagem em 75% na semana passada. E você pode usar os agentes autônomos dessas corretoras para te auxiliar na hora de comprar uma ação. Tem corretoras, tem a Clear Corretora, que é uma outra corretora do grupo XP, ela não trabalha com assessor de investimento, porque ela é uma corretora gratuita. Mas se você quer um assessor, se você quer uma pessoa que te ajude, que te oriente, se você abrir uma conta na XP Investimentos, vai ter um assessor lá ajudando você a investir o seu dinheiro. E tem outras formas, e quem não conhece nada, tem outras formas também de aprender a investir. Ela pode... Tem o Lincoln. Tem o meu canal no YouTube. Nós temos o Lincoln. Ele tem um canal no YouTube, bem legal. Sim, vários outros youtubers na internet que também ajudam as pessoas a investirem. Tem o que a gente chama de casas de análise. Vocês com certeza já ouviram falar da Empíricos, não já? Também já vi propaganda disso aí, acho que no Facebook. Então, a Empíricos é uma empresa que a gente chama de casas de análise. Você compra lá, você paga uma assinatura mensal e eles vão ajudando você a definir qual ação você tem que comprar, qual ação você tem que vender. Então, hoje em dia está muito fácil e as assinaturas deles não são tão caras. Qualquer pessoa aí com R$10 por mês consegue investir, consegue comprar uma assinatura desse pessoal, entendeu? E tem várias casas de análise. A Empíricos é uma das, tem várias. Ô Lincoln, e no começo do ano, que eu que não entendo nada de investimento, e acho que nunca investi nada, porque no começo do ano ficou uma quebradeira geral, né? Eu só ouvia dizendo, a bolsa caiu não sei quanto, e as pessoas se puxando os cabelos. É bem interessante que apenas alguns meses depois, né? Assim, praticamente foi imediato, né? Exatamente. Todo mundo se voltou para o mercado que tinha acabado de cair, né? De passar perna em um monte de gente, né? O que acontece? A Bolsa de Valores, ela é um mercado de renda variável. Quer dizer que os ativos que são negociados na Bolsa de Valores, eles variam de preço. Hoje, suponhamos, vocês lembram quando teve aquele problema naquela lá em Brumadinho? Sei. As ações da Vale caíram? Ou seja, por quê? Porque o mercado de renda variável, os valores das ações é de acordo com as perspectivas que o mercado financeiro tem em relação àquela empresa. Então, nessa pandemia, imagina aí, Silvia, as ações da CVC. Você conhece a CVC, não conhece? A CVC. A CVC é a empresa de viagem, de turismo. O que aconteceu? As ações da CVC caíram drasticamente, caíram 50%. Por quê? Porque a pandemia bloqueou vários acessos a voos internacionais, o mercado de turismo foi extremamente afetado. Então, as ações da CVC caíram lá para o fundo do poço.
mas ela já está se recuperando. Inclusive, eu tenho as ações da CVC. E o que eu fiz? Nesse caso, como é uma empresa boa, como eu estudei a empresa antes de investir nela, quando ela caiu de preço, eu comprei mais. Ao invés de vender na alta lá, todo mundo desesperado que ia cair, eu não vendi. Eu segurei as ações e comprei mais, com um preço menor. Logo, o meu preço médio das ações está muito barato. Então, se, por exemplo, o governo americano ou o governo brasileiro anunciarem uma vacina, com certeza o mercado de turismo vai retomar e as ações da CVC têm o potencial de chegar naquele valor que elas estavam pré-pandemia, entendeu? Entendi. Era assim, eu lembro de dólar, que a pessoa falava que a hora de investir era justamente quando estava ruim de comprar. Exatamente. Eu falava, mas É um fato mesmo, né? negócio despencando, e agora... Tem que comprar, adquirir, porque depois vai ter uma elevação, né, Lincoln? Sim, exatamente. Aí eu vou contar uma historinha, Lincoln, que eu tenho uma amiga, e ela tem 2 filhos, e ela tem uma irmã que faz pequenos investimentos, nada grande, assim, mas ela também, curiosa, foi aprendendo na internet fazer. E aí, acho que o sobrinho viu, né, e se interessou. Então, ele pegou a mesada dele, ele tinha, acho que 14 anos ou 13 na época, acho que 13. E ela explicou para ele o que era investir, né, eu não sei, acho que era R$1.000 lá, e ele ficou todo feliz quando passou um mês e o dinheiro dele tinha mudado, né, porque ficava guardado na gaveta, a mesadinha dele, e aí ele tinha aumentado o valor do investimento. E eu lembro que tinha essa dúvida, mas você vai investir quanto agora? Tudo? Ou você vai investir só aquilo que você lucrou? Né? Então, de repente, investiu tudo e aí no mês seguinte tinha menos dinheiro. Ah, mas como assim, né, tia? Então, é bom, porque eles vão aprendendo isso, Sim, né? Já que você está falando que o valor é tão pequeno, a escola devia ter uma aula disso, né? De investimento, nem que a própria escola fizesse um investimento mínimo de R$30 por turma, sim, né? Para mostrar como o dinheiro deles pode subir ou pode... Eles vão incluir isso em currículo daqui uns tempos, né? Eu acho que essa é a solução, né? O governo até podia fazer alguma coisa fictícia, né? Para que as escolas tivessem esse dinheiro de mentirinha, né? Para que pudesse ensinar as crianças, né? É uma coisa que daqui a pouco vai ter, né? É colocar a parte de finanças no currículo escolar, né? É como eu te falei, lá nos Estados Unidos, 200 milhões de pessoas investem na Bolsa. Aqui no Brasil, foi chegar a 3 milhões agora na pandemia. A gente aqui é um mercado muito pequeno. Então, por uma questão mesmo de educação financeira. Na realidade, Silvia, eu não acho que nem o investimento deveria estar no currículo, e sim o trabalho com o dinheiro, né? Porque, assim, se a gente for ver, a gente trabalha a vida toda, a gente vive a nossa vida toda correndo atrás do dinheiro. Se a gente não saber se a gente não souber como o dinheiro funciona, qual a forma que eu consigo de aplicar ali o dinheiro de uma forma correta, a gente vai perder aí boa parte da nossa vida correndo atrás de algo que a gente não conhece. Então, o trabalho com o dinheiro é muito importante. Isso que você está falando, minhas filhas nunca estudaram no Arbus, né? Mas eu lembro que quando eu procurava escola, o Arbus tinha deve ter ainda, né? Uma matéria que era exatamente isso. Então, eles falavam, bom, quando você tiver 30 anos, o que você vai querer ter? Ah, eu quero uma lancha, outro, eu quero um barco, eu quero uma casa na praia. Então, lá atrás, né, sei lá em que série, acho que na 4ª, 5ª série, a professora via quanto custava o barco, a casa, cada um podia ter o que quisesse quando ele tivesse tal idade. E o que de hoje até você ter 30 anos, quanto que você vai ter que guardar, porque o barco custa tanto, né? Sim. Então, o que você vai ter que fazer, né, para conseguir ter o barco? Né? Então, eles iam, o foco não mudava, continuava o barco, ou a casa na praia, ou sei lá. Ficava e eles iam ano a ano trabalhando, né? Devia ter, acho que tinha um professor de investimentos, ou era um professor de matemática, que ia ajudando eles ao longo dos anos
tentar entender o que eles tinham que fazer ano a ano para conseguir chegar naquele. No objetivo que é o Eu lembro assim, elas nunca estudaram lá, mas eu lembro de achar essa história aí, de todas as matérias, eu falei assim, isso é demais. Quem pensou nisso foi brilhante, né? Sim, Nessa. Já era uma aula de investimento. já Né? é uma aula de finanças, e porque assim, a gente trabalha pelo dinheiro. A nossa vida é em função do dinheiro, não tem como fugir disso. E dinheiro, e a nossa vida é tempo. O tempo é um ativo que não volta mais. Você gastou o tempo, você não consegue recuperar o tempo. E a ideia é que existem formas de você, ao invés de trabalhar, de gastar o seu tempo trabalhando para ganhar dinheiro, existem formas de você deixar o dinheiro trabalhando para você. Que nem, uma dessas formas é você comprar ações de empresas que pagam dividendos. O que são dividendos? A empresa lá, ela teve um lucro no ano X. Ela vai distribuir o lucro com os acionistas dela. Então, isso é uma forma de você rentabilizar o seu capital. Você investiu lá R$10 e a empresa lá ganhou um lucro no ano X, ela vai distribuir para você R$1, 50 centavos. Se você ir reinvestindo esse valor com o tempo, um longo prazo de 10, 15 anos, o seu capital tem potencial de multiplicar. Essa é a ideia do investimento. Não você, porque muitas pessoas têm aquela visão de que o investidor é uma pessoa extremamente capitalista ali, que só pensa no dinheiro, só pensa no lucro. Mas a ideia do investimento é você colocar o dinheiro para trabalhar para você, entendeu? A nossa vida é em função do dinheiro. A gente precisa usar o dinheiro a nosso favor e não viver em função do dinheiro. É isso que a gente tem que mudar o nosso mindset para deixar o dinheiro trabalhar para a gente. Ô, Lincoln, a gente tem um monte de pergunta aqui, né? Mas eu acho que no caminho a gente já foi respondendo. Então, você já respondeu se é preciso ser rico para investir. Você também já explicou que é uma reserva de emergência. E agora, a quarta pergunta, e mais acho que interessante para mim aqui, é assim: quais são os passos para uma pessoa se tornar uma investidora? Então, eu sentei aqui no meu computador, eu preciso saber, ó, que eu não sei, onde é que tem que estar o meu dinheiro? Ele tem que estar aqui comigo, ele é no cartão de crédito, ele tem que estar num banco, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o computador e eu vou pôr no Google. O que eu ponho no Google? Não sei nem como começa. O primeiro passo você tem que garantir o presente. O que é o presente? É a reserva de emergência, certo? Se, por exemplo, vem uma segunda onda da pandemia, você tem que estar garantido ali, o teu presente tem que estar garantido. Você tem que ter dinheiro suficiente aí para ficar um ano, para não depender do seu trabalho por um ano. Se os seus gastos mensais são, por exemplo, de R$5.000, você tem que colocar ali na sua conta no banco, R$5.000 vezes 12, R$60.000. Você tem que ter esses R$60.000 para você, para qualquer emergência. Sei lá, bater o carro, acontecer um acidente, porque essas coisas acontecem, são emergências. Primeira coisa, você tem que garantir o seu presente, que é você pegar esse dinheiro, suponhamos que você tem aí R$60.000 na sua conta bancária. Você trabalhou durante anos, você construiu a sua reserva de emergência. Você pega esses R$60.000 e transfere lá para a conta da corretora, certo? E aí você vai investir esses R$60.000, a sua reserva de emergência, em um fundo de renda fixa, em um ativo de renda fixa. Mais para frente a gente vai explicar o que é isso. Segundo passo, você tem que definir o seu futuro. O que você quer com o investimento? Você quer daqui 5 anos comprar uma casa maior? Você quer garantir a faculdade do seu filho? Você quer garantir a sua aposentadoria? Enfim, primeiro passo, garantir o presente através da reserva de emergência. Segundo passo, definir o que você quer do seu futuro. O terceiro passo é você abrir uma conta na corretora, certo? Você abriu uma conta na corretora, a corretora XP. Você foi lá e abriu a conta na corretora. Terceiro passo, você vai transferir os valores da sua conta corrente lá para a corretora, certo? Esse é o quarto passo.
O quinto passo é escolher uma aplicação que você quer investir. Você vai querer comprar ações? Você vai querer comprar fundos imobiliários? Você vai querer investir num CDB? Você escolheu o investimento que você quer. O último passo é você ir lá, clicar em alguns botões e comprar aquele valor, e comprar aquele ativo. Basicamente, são esses os 6 passos que você, Silvia, precisa dar para investir o seu dinheiro. Não Uma é... pessoa consegue investir sozinha? Consegue. Sim, consegue. Qualquer pessoa consegue investir sozinha. Porém, para a pessoa conseguir investir sozinha, ela precisa adquirir conhecimento. Ela não vai pegar lá o dinheiro dela e investir em qualquer lugar. E aí volta na pergunta número 1, que é o investimento. Ela vai ter que investir o tempo dela em cursos online, ler livros, estudar alguma ação. E se a pessoa não quer estudar a fundo, ela pode contratar aí essas casas de análise que eu falei. Até mesmo, Silva, na corretora, a corretora ela já tem profissionais dentro dela trabalhando, emitindo relatórios. Por exemplo, todo dia, essas pessoas que são os analistas, eles emitem relatórios mostrando se aquela ação vale a pena comprar agora, se aquela ação vale a pena comprar daqui 5 anos, ou se aquela ação tem o potencial de subir. Então, você vai ter aí um arcabouço de pessoas te ajudando a investir o seu dinheiro. É claro, você não vai se basear somente nessas análises. Você vai tentar adquirir um conhecimento mínimo para você entender o que você está fazendo com o seu dinheiro. Qualquer pessoa pode investir. Você pode entrar lá no YouTube e ir lá no meu canal e pesquisar como investir. Tem vários e-books. Tem um e-book que eu criei, um e-book de 20 páginas, é o Guia Definitivo de Como Investir em Ações. Você tem lá todos esses passos que eu estou explicando para você, tem lá nesse e-book. E qualquer pessoa pode fazer isso. Que legal. Olha, e também acho que é importante a gente não investir tudo no mesmo, por todos os ovos na mesma cesta, né? Exatamente. Meu avô até tentou me ensinar a investir. Eu lembro ele, uma vez, eu era pequena, me mostrou uma foto da década de 40, eu acho. E ele falou assim para mim: olha essa foto. Se você, ele falou assim: o que você fosse investir numa fábrica, né, numa indústria, o que você investiria olhando essa foto? Aí eu fiquei olhando a foto, uma foto preta e branca, né? Ele falou: o que você mais vê nessa foto? Além de pessoas, né? Era a Rua Direita, em São Paulo, forrada de pessoas, né? Aí eu falei: chapéus. Todo mundo usava chapéu. Então, é uma tendência, né? Naquela época era uma tendência. E aí, tendência. Meu avô, pessoas, né, raríssimo. Então, assim, ele falou: tá vendo? A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, porque de uma hora para outra as pessoas deixaram de usar chapéu. Quem foi lá e pegou todo o seu dinheiro e investiu numa fábrica de chapéu, hoje está passando necessidade. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar também. Por isso, esse pessoal que ajuda fazer investimento tem que ter esse olhar, né? Complementando o que você falou, Silvia, esse seu raciocínio está perfeito. Tanto é que essa frase eu ia falar ela mais para frente. O que acontece? Eu comprei as ações da CVC, certo? Então as ações sofreram muito, elas caíram muito, praticamente 70% por causa da pandemia. Por quê? Porque as viagens foram bloqueadas, os centros turísticos foram bloqueados, etc. Porém, eu também tive ações que dispararam. E uma das ações é ações de tecnologia. E atualmente lá nos Estados Unidos, as ações de tecnologia são as ações que mais estão gerando lucros. Por quê? Porque com essa pandemia, qual o setor que iria se sobressair? O setor de tecnologia. Por exemplo, talvez num ambiente pré-pandemia, essa live não estaria sendo feita. Ela estaria sendo presencial. E aí você gravaria a reunião e colocaria no YouTube. Porém, as empresas de tecnologia, a gente só é possível se reunir agora por causa da empresa de tecnologia. Sim. Muitas pessoas começaram a comprar comidas pelos aplicativos. Muitas empresas começaram a fazer reuniões somente pela internet. Então, se por um lado as ações da CVC caíram, por um outro lado as ações de tecnologia subiram.
Então, isso está intimamente relacionado com não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu tinha ações da CVC que caíram e eu tinha ações de tecnologia que subiram. Então, o meu portfólio, a minha carteira ficou balanceada. Eu pude dormir tranquilo. Nessa pandemia, eu não tive preocupação em relação aos meus investimentos, porque eu dividi os investimentos, entendeu? Lincoln, mas se você usa a sua reserva emergencial para investir e acontece da bolsa quebrar geral, vai. E como é que você faz para sobreviver durante esse ano se você tinha 60 mil e de repente você ficou com 6 mil? Porque é mais ou menos isso, né? Se eu for retirar o dinheiro que eu tenho lá, eu vou retirar o que vale hoje as minhas ações, certo? Só que assim, a reserva de emergência, você não vai. A gente não considera uma reserva de emergência como um investimento. Os 60 mil é a parte. Eu não invisto, eu jamais. Você não vai investir a sua reserva emergencial, ela vai ter que ficar lá no banco. Exatamente. Você vai investir o. Tá. A minha reserva de emergência, eu jamais colocaria ela nas ações da CVC. Senão eu estaria chorando até hoje, entendeu? A minha reserva de emergência tem que ficar numa aplicação de renda fixa. E o que é a renda fixa? São aplicações que você não tem risco. Um dos exemplos é o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O governo emite dívida e ele disponibiliza essas dívidas para as pessoas comprarem essas dívidas e ele vai remunerar o seu capital pagando os juros. Então, qual que é o investimento mais seguro do Brasil? É investir no governo, concorda? O governo não vai te dar um calote. Se o governo te der um calote, isso lá, quem viveu na época do Collor, em outras épocas, pode acontecer. Mas então, você não viveu essa época, por isso que você está falando isso. Não, mas assim, pensa comigo, se o governo der um calote, nenhum outro investimento vai se segurar, entendeu? Então, eu acredito que o governo, ele é o último a dar o calote, porque envolve várias variáveis, políticas, etc. Então, o governo, as ações de renda fixa, os fundos de investimento, os fundos de renda fixa, esses títulos do Tesouro, são os investimentos ideais para você colocar a sua reserva de emergência. Lincoln, tem uma pergunta aqui, ó. Depois não sei se você pode responder junto. O Antônio Firmino, Tony. Oi, Tony. Ele está perguntando como escolher uma corretora confiante. Certo. Então, atualmente as corretoras mais confiáveis aí do Brasil são a XP Investimentos, a corretora Rico, que é também do grupo XP, é a corretora Clear. É só você entrar lá no Google e digitar lá qual que é a melhor corretora. De cara vai aparecer essas em primeiro lugar. Tem outras corretoras que o Nubank comprou a Easy Invest. Então, a Easy Invest é uma corretora que tem 50 anos de vida. E ela tem lá como clientes dela 1,5 milhão de pessoas. E é então, Easy de fácil? EASY? Isso, Easy de fácil, Easy Invest. É só entrar lá no Google e pesquisar Nubank compra Easy Invest. Ou seja, o Nubank, que é um banco que vale 10 bilhões de dólares, comprou a Easy Invest. Então, são corretoras ótimas. Tem a Nova Futura, tem outras corretoras, tem a MyCap. É só entrar no Google, dar uma pesquisadinha, vai no YouTube, pesquisa lá quais as melhores corretoras. Inclusive, lá no meu canal, depois eu puder colocar o link aí, tem lá um vídeo falando dessas coisas. Posso colocar o link lá? Pode. Vou colocar aqui, ó. Deve, né, Silvia? Claro, Nós estamos cheios de dúvidas. Fala em voz alta seu link, porque o Rodolfo coloca na tela também. Tá. Também. Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai nos ensinar, Silvia, quais os investimentos financeiros mais comuns, né? Eu acho que ele já respondeu, mas nós reforçamos, né? Esse é o link do meu canal. Esse é o link do vídeo e esse é o link do canal. É só ir lá se inscrever, que eu procuro fazer esse tipo de conteúdo mesmo. Como é? Fala para mim, fala o link em voz alta. Lincoln. Tá aqui, né? Isso. Já está aí. youtube.com/channel/
UCZU. É Lincoln, Na tela, tá? Lincoln de Moraes. Ó, vou digitar aqui. Ó. Lá, tá lá, ó. Aí. Lincoln de Moraes, ok. Ficou fácil. As pessoas têm muitas dúvidas, né, Silvia? Sim. Eu sou amiga sua no seu YouTube lá. Ah, tá vendo? A sogra também precisa adicionar, né? Entra lá, Su, e curte lá o canal. Legal, legal. E esse é um tema, Lincoln, que as pessoas acabam, o Brasil, né, principalmente, as pessoas não têm esse hábito de investir e tem medo de perder, né? Eu acho que uma das características do brasileiro não investir é que, como o Brasil aí tem um histórico de uma hiperinflação, então eu não vivi essa época, mas as pessoas relatam que o preço, sei lá, do arroz de manhã estava um preço, à noite já estava outro preço, ela saía com pagamento e já tinha que pegar o produto antes lá do mercado já mudar o valor do produto. Eu vivi essa época, né? Nossa, Então. era uma época, Lincoln, em que a pessoa pegava o salário e ela ia no mercado e você via a pessoa com 10 carrinhos no mercado. Sim, né? sim. Ela e aí lotava. as pessoas criaram lá um pensamento de que o melhor investimento é o investimento de imóveis. E aí elas deixaram o mercado financeiro de lado, até mesmo porque não era mais elitista do que hoje, então as pessoas falam assim, elas pensam, né, o brasileiro comum acredita que o melhor investimento é o imóvel. Compra um imóvel que ele vai render. E as coisas estão mudando. Os imóveis atualmente não são os melhores investimentos, não. É um investimento de longo prazo, você compra ele, mas existem vários detalhezinhos aí que tem que Então, ser por isso que eu acho que o brasileiro não tem esse costume, né, de investir tanto quanto o americano, porque lá já não existe juros, então o dinheiro no banco, lá não existe que nem a gente fala, é o savings dele, né, mas o savings não é uma coisa que rende, fica lá aquele dinheiro, você põe lá 100 mil dólares, daqui 10 anos você vai ver, acho que tem 100.001. E tem né? isso, e tem o fato dos juros americanos serem muito baixos, as pessoas, como eu falei no início da live, as pessoas aqui no Brasil perceberam a taxa Selic está 2%. E com a taxa Selic nesse porte, as pessoas precisam ganhar dinheiro, então elas vão ter que migrar para onde? Para a Bolsa de Valores. Mas isso está acontecendo agora aqui no Brasil. Isso lá nos Estados Unidos é desde a década de 60. Então, por isso que o mercado financeiro, o mercado acionário nos Estados Unidos é mais maduro nesse aspecto, entendeu? Por isso, tem muitas pessoas, Silvia, que não adquirem imóvel mais. Eles preferem viver de locação. Tanto em empresas, residenciais, não é, Lincoln? As pessoas acreditam que o imóvel é o melhor investimento por causa desses problemas políticos e econômicos do Brasil. Mas, como eu falei, só no começo da pandemia, de lá para cá, já entraram quase 1 milhão de pessoas na Bolsa. Então, a gente acredita que isso vai mudar aí aos poucos. Sim. Mas, olha, pensa só, nessa situação de hoje, quem investiu em imóvel comercial está perigando a perder muito dinheiro, porque as empresas estão fechando, muitas migraram para a internet, né? E o espaço físico deixou de ser. É só você olhar pela cidade a quantidade de imóveis para aluguel que tem, né? Então deixou de ser tão rentável. E até mesmo não só empresas, né? Pessoas que compraram imóveis para alugar. Eu não sei como é que está hoje, mas o governo lá deu uma flexibilidade da pessoa não pagar aluguel por 1 ano, até outubro, alguma coisa parecida. E se a pessoa não pagar aluguel, você não pode ajuizar, entrar com um processo, não. Por causa da pandemia, tudo mudou. Eu acredito que isso é uma fase, mas entra naquela questão que a gente falou, Silvia, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E atualmente, é muito fácil até mesmo você comprar ações de empresas americanas.
É muito fácil. Existem corretora, inclusive uma corretora brasileira, se você quiser, você consegue comprar as ações do Google, do Facebook, da Amazon, ações do Netflix. Hoje em dia é muito fácil de se fazer. É muito Essa fácil. tá bem, hein? Netflix tá. Sim. Né, as empresas de tecnologia, as pessoas em casa, o que elas iriam fazer? Consumir tecnologia, consumir vídeo no YouTube, consumir série no Netflix. Então, essas empresas despontaram. Quem tinha um patrimônio grande nessas empresas, está vendo hoje o patrimônio se multiplicar. Você, Lincoln, tinha ação na Netflix? Eu não tinha ação da Netflix, mas eu tinha ação da Localweb, que é uma empresa brasileira. Ela já se valorizou aí quase 300%. Puxa Porque vida, hein? eu não sei se vocês conhecem a Localweb. A Localweb é uma empresa de internet. Então, por causa da pandemia, muitas empresas se viram obrigadas a migrar o seu negócio para a internet. A pessoa que tinha lá uma venda, ela fala, será que eu consigo criar um e-commerce? Então, a Localweb fornece esse tipo de serviço. É uma empresa brasileira e ela, por causa da pandemia, ela se valorizou aí muito. E é como eu falei, a gente tem que investir em várias empresas em setores diferentes. Vocês se lembram no começo de 2020 que o petróleo lá desvalorizou muito? Sim. Empresas como a Petrobras caíram muito, e eu tinha as ações da Petrobras. E o que eu fiz? Eu não vendi as ações, eu comprei quando ela se desvalorizou, porque no longo prazo, Silvia, as ações tendem a se valorizar, o mercado tende a rebalancear as ações, entendeu? Por isso que o mercado de ações é um mercado de longo prazo. Você não vai entrar na bolsa de valores agora acreditando que você vai ficar rico, porque essa não é a intenção. O mindset do investidor é um mindset de longo prazo, 5, 10, 15 anos. Então, o investimento tem que ser feito num tempo longo, no longo prazo, né? Entendi. Ô, Lincoln, e se eu vou investir? Eu vou ter que ficar neurótica, assim, olhando na internet o tempo todo, vendo aí como está a minha ação, porque, assim, a gente está falando para as pessoas comuns investirem, mas as pessoas comuns, elas têm os seus trabalhos, né? Certo. Você trabalha com tecnologia e está ligado no computador, mas outras pessoas têm outras profissões. E aí ela vai ter que ficar preocupada o dia inteiro olhando, ela tem que olhar quantas vezes por dia, como é que está a sua ação, ou não é diariamente, o que ela tem que fazer? Não, Ela tem que ficar cuidando, não. Ela tem que ficar cuidando, tem um bebezinho lá que você tem que ficar dando uma fralda, o que você faz? Eu ia falar sobre isso mais para frente. A ideia é que muitas pessoas se perguntam, né? Qual que é o melhor investimento que eu posso fazer? E a minha resposta é a seguinte: o melhor investimento é aquele que te deixa dormir tranquilo. Você não precisa, não há necessidade de você ficar olhando cotação, valor, não. Se você está fazendo isso, se a pessoa está fazendo isso, é porque ela está investindo errado. Primeiro que ela está investindo um valor que ela não pode perder, e aí se ela perder, ela está investindo o leite das crianças. E aí, por isso ela fica neurótica, ela não pode investir o leite das crianças, ela tem que investir o vinho. O vinho ali que você... se ela perder, não vai fazer diferença. Agora, se ela perder o leite da criança, vai fazer diferença. Então, o melhor investimento é aquele que te deixa dormir à noite. E como eu falei para você, eu investi na ação da CVC, investi na ação da Localweb. Se eu tivesse só investido na ação da CVC, eu estaria neurótico, concorda? Sim. Mas eu investi na ação da CVC e investi na ação da Localweb. Então, essa diversificação me fez criar uma carteira de investimento onde eu pude ficar tranquilo e não precisar ficar vendo a cotação, os valores dia a dia, não, porque eu tenho a minha vida, não dá, eu tenho o meu trabalho, eu não posso ficar ligado no computador vendo o valor de ação toda hora, entendeu? Você tem a Carol, né? Sim, tem a Pandora. Então. Sim. Então, a pessoa comum, um médico, por exemplo, ele não pode fazer isso, ele não pode ficar olhando o valor, ele tem que se dedicar ali aos seus pacientes. Um psicólogo não consegue ficar, um engenheiro, um professor, uma pessoa, um contador, um profissional comum,
como nós, meros mortais, a gente não consegue ver a carteira de ações toda hora. Tanto é, Silvia, que tem uma pesquisa, tem um estudo que mostra que os melhores investidores são as mulheres, porque as mulheres são mais pacientes. Os homens querem viver essa emoção de ficar querendo comprar e vender toda hora. Já as mulheres são mais pacientes. Então, num problema, numa crise, ela não vai já ficar desesperada, vender tudo, comprar tudo, não. Ela sabe esperar, ela é mais paciente, ela não fica neurótica. E já o homem é um pouco diferente, é uma questão de perfil, né? Sim. Interessante. Isso é que nem um jogo, né, Lincoln? Para quem gosta de jogar, investir pelo jeito na bolsa. É assim, É um jogo legalizado, ainda que pode te dar lucro. Quem prefere, quem olha cotações todos os dias, valores todos os dias, é o que a gente chama de day trader. O day trader é aquela pessoa que compra a ação e vende no mesmo dia. Sim. Ele vai lá, compra hoje, encontra lá uma brecha em alguma ação, compra hoje e vende hoje. Essa pessoa, ela precisa ficar conectada no computador ali o dia todo, ou naquele período que ela está trabalhando. Agora, a minha visão é uma visão de investidor. Você está comprando ações de uma empresa, você está se tornando sócia de uma empresa. Essa é a nossa visão, essa tem que ser a nossa mentalidade. Um empresário, ele não tem que crescer a empresa, ele não consegue crescer a empresa em 5 anos, 2 anos, 3 anos, demora, é no longo prazo. É por isso que o investidor, ele tem que ter esse perfil de longo prazo, porque as ações que ele investe são as ações de empresas que ele quer se tornar sócio delas, e não simplesmente fazer uma aposta, entendeu? Tá certo. E, Lincoln, como que a gente monta uma carteira de investimentos? Eu quero ter uma carteira de investimentos. Então, a gente monta uma carteira de investimentos pensando no nosso perfil de investidor. Por exemplo, um jovem de 25 anos, um jovem de 20 anos, ele tem um perfil diferente de uma pessoa de 40 anos, que é um pai de família, que tem uma família, que tem 2, 3 filhos. Então, o jovem de 20 anos, ele consegue aguentar mais risco. Então, entra naquela questão, Silvia, da diversificação, de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Por exemplo, uma pessoa que é bem conservador, o que é um conservador? É aquela pessoa que não aguenta ver o seu patrimônio derreter ali, como nessa pandemia. Se uma pessoa conservadora tivesse o seu patrimônio todo alocado em ações, ela ia ficar louca. Por quê? As ações caíram 50%, 60%. Então, uma pessoa conservadora tem que ter ali 70% ali dos seus investimentos em fundo de renda fixa, e no tesouro direto. E aí, 30% poderia estar em ações, poderia estar em fundos imobiliários. Já uma pessoa mais arrojada, com perfil mais de risco, ela pode ter ali 40% do seu patrimônio investindo em ações. Então, a gente não consegue fugir do perfil da pessoa. É como uma pizza, certo? Uma pizza tem vários pedaços. Então, você vai pegar uma fatia e colocar em ações, que são ativos bem voláteis. As outras 3, 4 fatias você vai colocar na renda fixa, que pode ser CDB de grandes bancos, que pode ser no tesouro direto. E uma outra metade, uma outra fatia, você pode colocar lá em fundos imobiliários. Você pode colocar uma outra fatia no ouro, investir em ouro, que por causa da crise, o ouro também se valorizou muito. Então, o ouro esse ano se valorizou 40%. Então, a pessoa conservadora pode colocar ali o valor, uma parte dessa pizza no ouro. Então, a gente nunca pode pensar, a gente tem que pensar no nosso portfólio como um todo, como uma pizza grande que tem várias fatias e cada fatia fica em um tipo de ativo. Essa é a carteira de investimentos ideal. É o que a gente chama de diversificação, alocação de ativos. Você vai colocar parte do seu patrimônio em determinados ativos
que podem se valorizar ou podem se desvalorizar, e em ativos de renda fixa que não se desvalorizam no longo prazo. É assim que a gente tem que montar uma carteira de ações. Temos mais uma pergunta aqui do Antônio Firmino, que está sempre participando ativamente aqui. Qual é a sua opinião sobre o mercado imobiliário? Investir em imóveis é interessante? Eu acredito que investir em imóveis é interessante. Porém, existem outras alternativas. Atualmente, você tem os fundos imobiliários. Porque investir em imóveis físicos dá um certo desgaste. Se você compra lá uma casa e coloca ela para alugar, nessa pandemia, o inquilino poderia ficar inadimplente. Sim. Se você tem um imóvel e ele está alugado, e aquele inquilino deseja sair do imóvel, você vai ter que sofrer ali um prejuízo de 2 a 3 meses. O imóvel pode ficar vazio. Se algum dano acontece no imóvel, você vai lá e vai ter que reparar o dano e vai ter que descontar do aluguel. Você tem o IPVA, não, IPVA não, desculpa, você tem o IPTU, você tem várias burocracias que estão envolvidas no imóvel físico. Por exemplo, se você quiser vender ou comprar um imóvel, é muito burocrático. Você tem que pagar imposto, dependendo da negociação, tem que pagar corretagem para o corretor, dependendo se for um financiamento, você tem que pagar um engenheiro para ir lá ver o imóvel. Então, o imóvel físico, dependendo do imóvel, é muito burocrático, não compensa o risco. E hoje existe na Bolsa de Valores uma modalidade de investimento parecida com imóveis, que é os fundos de investimento imobiliário. O que é o fundo de investimento imobiliário? É cotas de fundos de investimento em imóveis, são galpões logísticos, são lajes empresariais, tem shoppings dentro desses fundos imobiliários. Você investe ali com R$100, você já consegue comprar a cota de um fundo de investimento imobiliário. E aí você vai recebendo um aluguel referente àquela cota todos os meses na corretora. Tem fundos de investimento imobiliário até de cemitério. O fundo compra o cemitério e com o dinheiro que vai entrando ali do aluguel das jazidas, etc., a pessoa vai ganhando aluguéis referente àquele empreendimento, que no caso seria o cemitério. Eu, atualmente, hoje, prefiro muito mais investir em fundos imobiliários do que em imóveis físicos. E os juros baixou. Então, quem tinha um imóvel físico e achou que iria se valorizar muito, por causa dos juros baixos, as construtoras estão criando apartamentos a rodo. Com a oferta de apartamentos, com a oferta de imóveis, o preço cai. Então, quem tinha um imóvel achando que iria se valorizar muito, por causa das construtoras que estão criando vários empreendimentos, o imóvel ali que a pessoa tinha, o apartamento que ela tinha, já não se valoriza tanto, entendeu? Então, isso acontece em hotéis também. Você sim. Compra um quarto lá de hotel, vários investidores, e eles recebem um aluguel mesmo daquele kit, vai. O timeshare. Existe muito. Em Olímpia tem, que eu já fui. Tem, sim. Então, os investidores... Os fundos de investimento imobiliário é parecido com essa modalidade. Lá nos Estados Unidos, eles não chamam dessa forma, eles chamam de REITs. Lá nos Estados Unidos tem fundos imobiliários até de outdoors. Você vai lá, uma empresa compra um outdoor, uma rede de outdoors, e cada pessoa que aluga ali um espaço no outdoor, se você comprou a cota desse fundo imobiliário, você recebe esse valor mensalmente na sua conta. Olha aqui, bacana. Existem várias maneiras hoje, né, de investimento. Existem várias formas de investir. Com as, tipo assim, né, pirâmides, né? Então, o pessoal tem que tomar cuidado, né, Lincoln? Porque sim, a pirâmide não tem nada a ver com investimento financeiro. Não tem nada a ver. É uma aposta, mas muita gente cai. Porque as pessoas confundem-se. Então, muita gente cai em pirâmides porque ela tem aquela mentalidade de querer ficar rica rápido, né? Sim. Então, eu vou entrar nesse produto aqui, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro e ficar rico rápido. Isso é o oposto da mentalidade de um investidor, que é a mentalidade a longo prazo.
Sim, sim, sim. Nossa. É bom deixar claro, né, Silvia? Eu já fico imaginando a pessoa. Eu acho muito importante que quem está assistindo a gente, né, que deve se. Porque tá aqui o Lincoln, que tem o perfil extremamente inteligente, promissor para o futuro, né? Então, os filhos do Lincoln e da Carol, eles vão crescer nesse ambiente no qual você, Lincoln, né, e Carol já entendem sobre isso. A minha realidade aqui em casa, assim, eu detesto número e conta. Não me deem nada para cuidar de dinheiro, porque eu fico apavorada que não vai ter o mesmo dinheiro daqui a pouco. Nunca gostei, mas eu estou vendo a necessidade disso e que aí nós temos aqui o Wilson, que a vida inteira só trabalhou. É outra pessoa, médico, acho que são péssimos administradores. Você pode ver que a maioria dos hospitais tem administradores que não são médicos. Sim. Aí você pensa, há muito tempo, há uns 20 anos atrás, um dia eu falei, nossa, o administrador deste hospital não é médico. O Wilson falou, não, ele não é médico, era um hospital X lá, né? E eu achei aquilo incrível, né? Mas assim, aquele hospital tinha passado por várias dificuldades, justamente porque sempre os médicos eram os administradores, eram péssimos. E aí foi para frente, quando contrataram alguém que entende de dinheiro. Entenda Né? de dinheiro. Então, em casa nós temos o Wilson, que também só medicou a vida inteira, né? Só trabalhou, clinicou, e também é outra pessoa que não entende de investimento. E eu tenho as meninas, né? O Wilson também tem mais duas, são 4 pessoas aqui, 4 filhos, né? Que eu acho que não foram criadas nesse ambiente. Eu espero que elas se interessem por isso em algum momento da vida, porque a gente vê que isso é extremamente importante. Né? Se tem uma coisa que a pandemia ensinou, né? Minha filha perguntou, mãe, as pessoas vão ficar melhores? E eu falei, não tenho muita esperança no ser humano, mas eu acho que isso serviu para que vocês, jovens, né, de 15 anos, 14 anos, aprendam o que porque é inimaginável ficar praticamente um ano tudo parado. Sim, né? exatamente. Justamente isso que você falou, de ter essa reserva de emergência, né? Tem um colchão de liquidez, né? Que é outro nome. Você tem ali um colchão ali de liquidez que você, não só por causa da pandemia, mas se você ficar desempregado, se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, você tem ali um dinheiro que pode te salvar. Essa é a mentalidade. E o que acontece, Silvia? Não precisa, às vezes, a pessoa comprar a ação, ela pode comprar também um fundo de investimento em ações. Existem gestores que fazem isso. É claro que tem uma taxa, mas se a pessoa ela não quer ali comprar ação por ação, ela quer deixar na mão de um gestor profissional, ela tem essa opção também. As corretoras, a XP é uma grande vendedora de fundos de investimento. A pessoa tem várias formas, tem fundos quânticos, tem fundos de investimento nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, enfim, tem uma modalidade de investimentos aí que a pessoa pode, tem um ETF, que é como se fosse uma ação que você compra aquela ação e aquela ação reflete as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o IVVB11. Então, foi como você falou, a pandemia trouxe essa preocupação para as pessoas, que prova disso é a quantidade de pessoas que entrou na Bolsa de Valores só na pandemia, 1 milhão de pessoas. Então, as pessoas, se elas tivessem entrado antes, elas poderiam ter protegido o capital, poderiam ter multiplicado o capital de outras formas. Sim. E não entraram. Deixa o brasileiro descobrir isso, que nós vamos ser um sucesso na Bolsa. Sim, porque o brasileiro, exatamente. Pelo que eu percebo, é uma coisa que você tem que ter jogo de cintura, né? O que mais a gente tem no Brasil, brasileiro expert em se virar, né? Nenhum outro país do mundo, do planeta, né, tem um ser tão versátil quanto o brasileiro. Então, eu acho que deveria ser grade nas escolas. Deveria colocar isso como grade. Os jovens, as crianças. Eu acho que é questão de tempo de as pessoas se interessarem, todo mundo corre para o canal do Lincoln lá
e vai aprendendo. Você viu, ele falou que a partir de R$ 30 já dá para investir. R$ 30 a pessoa já consegue investir. Com R$ 3 ela já consegue comprar uma ação. Com R$ 5 ela consegue comprar uma ação. Ô, Lincoln, infelizmente, nós estamos nos minutos finais. Ah, que pena. E, né, Silvia, esse assunto é muito importante. Eu nunca me interessei muito, né? Eu sou empresária. É falta de tempo mesmo, você vai deixando. E meu genro, ele é meu genro, né? Todo mundo já sabe. Ele sempre puxa a minha orelha. Sogra, tem que fazer. E hoje eu tive uma visão que tem mesmo que fazer investimento, né? Eu e a Carol, nós somos sócias, nós temos que conversar mesmo. E temos um mestre na nossa frente, do jeito, então nós não aproveitamos isso, né, Silvia? Tem que ser feito, né? Mas é o brasileiro, é o medo, né? A reserva. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Então, eu gostaria, Lincoln, que você fizesse suas considerações finais, o seu telefone, o seu canal, como que você pode ajudar, né, a contribuir para esses novos investidores, né, Silvia? Olha, o Antônio Firmino está aqui dizendo Oi, Antônio. Muito esclarecedor. Foi mesmo, viu, Lincoln? Ele sempre é participativo, Antônio. Parabéns, viu, doutor Antônio? Ó, eu coloquei no chat o meu Instagram, lincoln.moraes_. E aí a pessoa pode seguir lá, eu estou colocando algumas informações sobre investimento. E assim, a ideia, assim, a nossa visão tem que ser o dinheiro trabalhar para a gente. Porque, e um outro ponto é a previdência, né? Não, a gente não pode contar com previdência do governo. Não funciona. Lembra as pessoas de ativar o sininho, porque eu acabei de ver que eu não estava recebendo, aí eu fui ver que eu tinha me inscrito, mas eu não tinha ativado o sininho. Então, você colocou mais 3 vídeos depois que eu me inscrevi. Sim. Ativa o sininho lá, se inscreve. Se inscreve no vídeo e ativa o sininho para receber lá as notificações de quando eu postar vídeo novo. Legal. E as pessoas entrando, você também pode questionar algumas perguntas. Sim, a pessoa vai lá, pode ir lá nos vídeos, questionar, perguntar, que a ideia é ajudar mesmo. Uma coisa do Lincoln é o seguinte, para quem está assistindo, ele não é o trabalho, a profissão dele é voltada para a tecnologia, mas assim, ele faz isso por amor, ele é apaixonado. Igual eu gosto de crochê, o Lincoln gosta de investir na bolsa. Né? É uma paixão. E assim, ele criou um canal gratuito para explicar, ensinar aquilo que ele gosta. Então, é assim. Diferente da pessoa que está querendo ganhar dinheiro com alguma coisa que ela sabe. Né? Também isso é nobre, mas o Lincoln ensina aquilo que ele é apaixonado, esse interesse para que todo mundo fique bem, né? Parabéns. Obrigado. É só seguir lá nas redes que a gente está lá tentando produzir conteúdo, né? A ideia é ajudar e fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, pensar no longo prazo, isso é muito importante. O Lincoln, manda uma mensagem, motivação para os novos investidores que te assistiram hoje. Olha, no começo parece ser difícil, e é como a Silvia falou, eu tenho pavor de números. Silvia, o investidor não precisa ficar focado muito em números não, viu? O investidor, a pessoa que quer ali investir, ela tem que saber o possível ali, mas não precisa ser um expert em matemática, viver com calculadora na mão. Eu mal pego na calculadora. A ideia não é dificultar, a ideia é com que o investimento seja prazeroso, né? O investimento, o dinheiro tem que trazer prazer. Se o dinheiro não traz prazer, aquele dinheiro que você está ganhando não presta. Se a pessoa fica com insônia, com depressão, se ela fica estressada por causa do dinheiro, daquela forma que ela está ganhando dinheiro, não está fazendo bem para ela. Sim. A ideia é que o dinheiro tem que se tornar prazeroso, tanto ganhar ele quanto investir o dinheiro. Isso mesmo. Parece difícil, mas não é. Segue lá no canal que a gente consegue.
Isso. Lincoln, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, foi muito útil. O programa vai ficar, né, na rede, então o pessoal vai curtir, vamos divulgar. E eu creio que vai ter muita gente no seu canal fazendo perguntas e dúvidas. Pode ir lá, pode sim perguntar lá. E, assim, muita gratidão de você dispor do seu tempo hoje, que eu sei que é corrido. E muito obrigada. Eu quero que você, eu e a Silvia, queremos que você volte. Sim, com certeza. Atualizações, tá? Pode deixar, com certeza. Que é legal, é bacana, a gente está aqui num papo aberto, né? Descontraído. Então, a Conexão ABC se coloca à disposição, tá? Obrigado. O seu tema, pode utilizar, pode trazer divulgação. Obrigado a você, Silvia. Eu desejo, assim, sucesso para você, viu? Muito sucesso. Obrigado. E que você continue com essa, querendo ajudar as pessoas a viverem melhor. Tá certo. Obrigado, Sueli. Muito obrigada. Eu acho que a Silvia... Ela caiu, hein? A conexão dela. Então, eu, Sueli, da SMR, Assessoria Contábil, e da Conexão ABC, agradeço o Rodolfo, o Everton, a Marilene, que está aqui também, viu? Agradeço a minha... de novo, voltei. Voltou. Eu estava aguardando... Eu caí. Pode falar. Eu já me... Agora é você, Silvia. Olha, Lincoln, parabéns, obrigada por tudo. Foi super esclarecedor. Vou ficar atenta no seu canal agora, que eu ativei o sininho lá, para que pelo menos, né, as minhas filhas se interessem por esse assunto, para que no futuro elas tenham noção, né, da importância disso e que comecem a pensar em investir desde cedo. Tá bom. A gente é só seguir o canal e segue no Instagram. Sigo sim. Vou seguir também. Pode deixar. Obrigado pela oportunidade. Um beijo, obrigada, viu? Tchau, obrigada, Silvia, por mais um programa junto aí. De nada, imagina. Tchau. Agradeço a todos. Um abraço e até a próxima semana. Tchau. Tchau, pessoal.